Irmãos, eu tenho sempre falado aqui, falei isso nas poucas ocasiões que eu tive de estar à frente das reuniões de oração na terça-feira, porque a gente tem revezado, né? Mas mais nas quintas, nos domingos pela manhã e também em alguns sermões aqui no domingo à noite. A gente praticamente, desde que iniciou o ano, nós estamos trabalhando numa mesma linha, no mesmo pensamento, em cada um desses trabalhos, que é em relação àquilo que, como eu disse, eu sempre tenho repetido, para a gente entender que tudo está conectado. Que é sobre esse desejo que nasce no nosso coração, porque é Deus que tem colocado, uma vez que nós somos cristãos, e isso tem que ser natural de acontecer e existir, que é o nosso desejo para esse ano que se iniciou, e nós já estamos indo para o terceiro mês do ano, o tempo tem passado muito rápido, de nós iniciarmos o ano tendo objetivos, não somente no que diz respeito às coisas comuns da vida, as coisas materiais, coisas nesse sentido, mas principalmente nas coisas espirituais. Como crente, esse é o nosso desejo, isso vem da parte de Deus, do Espírito Santo, da gente querer fazer mais para Deus, da gente querer ser um pouco melhor, de nós avançarmos um pouco mais como crentes. Seja lendo um pouco mais a Bíblia, seja orando um pouco mais, seja vindo à igreja, contribuindo, servindo, etc. Coisas relacionadas a isso. E é nisso que eu estou aqui trabalhando com os irmãos nesses 2 meses praticamente. Que é da gente, de fato, ter esse sentimento, mas estar ciente de que uma coisa é desejar, outra coisa é colocar em prática. O colocar em prática não será fácil. E a nossa própria vida, o nosso próprio caminhar com Cristo já tem servido de experiência para a gente perceber que nem tudo aquilo que a gente deseja no que diz respeito às coisas espirituais a gente consegue colocar em prática, certo? A gente deseja ler a Bíblia toda durante o ano, mas chega no 4º, 5º mês, ou quando chega lá no livro de Levítico, você já dá aquela desanimada. Quando chega no livro das Crônicas, aí você tem um monte de genealogia lá nos inícios, nos capítulos iniciais, e aí você vai desanimando. Então a gente vai se afrouxando, né? E as coisas vão se perdendo no meio do caminho. Justamente por algumas coisas que a gente considerou em todos os nossos momentos que tivemos para falar sobre isso. E uma das coisas, olhando lá para o livro de Paulo, ou a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, é a respeito da nossa própria natureza, que é pecaminosa, não é mais senhor sobre nós, porque em Cristo a gente agora tem uma natureza espiritual, mas essa natureza carnal continua presente e ela nos dificulta, ela atrapalha, porque Paulo vai dizer que há uma luta entre ambas as naturezas. Mas também, olhando para Tiago, e aí você já pode abrir a sua Bíblia aí nessa carta de Tiago. Olhando para Tiago, nós vimos também pelo menos 3 passagens aqui relacionadas a isso. E a primeira delas foi no capítulo 1, onde nós trabalhamos aqui a maneira correta que a gente precisa enxergar a tentação na nossa vida. Porque, como eu disse, ainda que a gente deseja as coisas de Deus, por causa da nossa natureza, o que vai acontecer é que nós seremos tentados a abandonar as coisas espirituais, a parar pelo meio do caminho. E quando a gente é tentado, a gente precisa entender isso de maneira correta. Porque muito provavelmente, pelo próprio contexto aqui, versículos 13 a 15 do capítulo 1 de Tiago, Tiago dá a entender que os crentes que estavam vivendo em dificuldade, estavam abandonando aqueles desejos espirituais por causa das dificuldades que eles enfrentavam, e quando enfrentavam,
eles, à luz do que Tiago diz, dá a entender que parece que eles estavam colocando a culpa em Deus. E Tiago vai corrigi-los ao dizer, olha, quando vocês são tentados, vocês não são tentados por Deus, porque Deus não é tentado e não pode tentar ninguém. E aí, o que fica implícito é que o que traz dificuldade para nós de executarmos os desejos que nós temos pelas coisas de Deus, tem relação com a nossa natureza carnal, e é por isso que nós somos tentados, e nós somos tentados justamente por causa dessa natureza, que é o que a gente observa aí no capítulo 4 de Tiago, quando ele diz, de onde procedem isso e aquilo outro? E ele responde, de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne. Por que a gente trabalhou todas essas questões? Porque, como eu já tenho repetido, nós não podemos ser crentes imaturos, irmãos. Preste atenção nisso. Nós não podemos ser crentes que já há 20 anos estamos tomando leitinho. Nós temos que ser crentes maduros o suficiente para poder já digerir ou ingerir coisas mais pesadas. Uma vez que esse caminho é estreito e a gente entende que quem está nele são os que creem em Cristo Jesus, fica implícito que, para o crente, muitas das vezes, nessa realidade, nesse mundo, nessa vida, nós não vamos ser bem-sucedidos em que sentido? Em sentido material, físico, financeiro, como muitas das vezes acontece com os ímpios. Por quê? Porque nesse caminho espaçoso, muitos deles têm atitudes que não são certas para alcançar isso que é prioridade na vida deles, que são as coisas materiais. E aí, olhando para esses salmos, que a gente traz à memória, e nós não precisamos aqui ler, o que o salmista questiona é justamente sobre isso. De por que o justo, buscando agradar a Deus, fazer as coisas certas, viver de maneira correta, parece que não é bem sucedido nessas áreas. Em contrapartida, pessoas que não estão nem para Deus, que não creem em Deus, que vivem de maneira toda errada, fazendo coisas erradas, prosperam. Vão em todas as praias. Todo mês sai de férias. Todo final de semana sai para comer num lugar diferente. E eu pergunto, você já se questionou sobre isso? Nós questionamos. Porque parece que é injusto, não é? Por que eu me esforço e eu não posso desfrutar de várias coisas boas nesta vida, e aquele que não está nem aí para Deus desfruta dessas coisas? Irmãos, não sei se vocês vão concordar, e não quer dizer que em todos os casos é assim, mas às vezes a gente tem esse sentimento porque lá no fundo do nosso coração o que acontece é uma palavra que aparece nesses dois textos que nós lemos em Tiago. E aí, não sei se você vai concordar, mas às vezes não é porque a gente tem aquele sentimentozinho de inveja. O outro está vivendo, eu não estou vivendo, e eu queria viver. E muitas vezes a gente sente isso porque fala, ou porque pensa. Eu faço por onde merecer isso. Eu mereço também viver. Por que a pessoa não faz nada por merecer e vive, e eu faço tudo por merecer e não vivo? Às vezes não dá esse sentimento de inveja, que parece que é um pouco daquilo que o salmista também fala nos salmos aí, desse contraste entre justos e ímpios. E é essa palavra que aparece lá no capítulo 3, versículo 14. Tiago diz para esses crentes que eles, vivendo e tendo inveja,
necessitavam ser repreendidos. Ele diz: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, ele repreende esses crentes. E por que disso? Justamente pelo contexto que a gente já entendeu da carta de Tiago. Esses crentes haviam sido dispersos porque foram perseguidos por causa de Cristo. Abandonaram tudo, perderam tudo. Estavam em uma situação extremamente difícil, materialmente, financeiramente. E eram muitas vezes oprimidos por crentes que viviam em boa condição. Eram por muitas vezes oprimidos por descrentes que eram abastados e ricos. E aí o que é natural de acontecer? É a gente ter inveja. Eles estavam tendo inveja. Invejando o que outras pessoas tinham que eles não tinham. No capítulo 4, versículo 2, mais uma vez Tiago, e não só nesses 2 versículos, em outros textos, Tiago fala sobre esse assunto, esse problema que existia com esses crentes. Versículo 2. Olha só: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Ele salienta novamente esse problema que existia dentro, ou com esses crentes, por causa do contexto que eles viviam. E eu acho que o tempo que nós vivemos é um tempo muito parecido, nas devidas proporções, com as diferenças que existem, obviamente, mas muito parecido. Porque qual é o tempo que nós vivemos hoje? Hoje, o tempo que nós vivemos com as redes sociais é das pessoas postarem só o lado bom da vida. Só as grandes viagens, as roupas mais chiques, as comidas mais chiques. Só as coisas belas e boas da vida. E aí a gente perde tempo lá no Instagram, por exemplo, e aquilo começa a fazer mal. Porque a pessoa está vivendo, parece que ela vive aquilo todo dia, não é? Parece que ela está na praia todo dia. E aí a gente fica assim: rapaz, mas eu já estou cansado de trabalhar, e estou doido para tirar férias, tento tirar férias, tento ir ali aqui em Patos, aonde que o povo tem mais costume de ir em praia? É São Paulo ou Espírito Santo? Bahia? É? São Paulo, né? Você está tentando ir assim, na praia mais perto que tem, e você não consegue. E aí parece que a vida de todo mundo está vivendo férias e coisa boa o tempo todo. Automaticamente, sem a gente perceber, nasce esse sentimento de inveja. Eu queria estar lá, eu queria estar fazendo isso. Por que a pessoa faz e eu não faço? Por que todo mundo faz e eu não faço? Eu acho que não é muito difícil da gente entender o que é inveja, né? Mas significa desagrado por aquilo que outro tem, que geralmente é acompanhado de cobiça. É por isso que no capítulo 4, no versículo 2, Tiago usa essas 2 palavras: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Porque inveja é desagrado por aquilo que o outro tem ou faz. E aí, como a gente desagrada porque nós não estamos fazendo, mas o outro que está, a gente começa a cobiçar, a querer aquilo. E aí a gente tem alguns exemplos, além dos que a gente encontra aqui na carta na carta de Tiago. Por exemplo, nós temos aí lá em Gênesis, capítulo 4, versículos 3 a 8. Para a gente ganhar tempo, vamos ver se a gente
só resume um pouco também. Mas a gente tem essa história aqui onde Caim dá a entender que teve inveja do seu irmão. Porque os dois apresentaram um sacrifício a Deus e Deus se agradou de Abel e se desagradou de Caim. E é por causa dessa inveja que Caim vai e mata o seu irmão. A gente vai para o capítulo 26 de Gênesis também. Versículos 13 e 14. E a gente encontra uma situação onde alguém teve inveja de outro. Diz aí: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. Capítulo 37, versículos 3 e 4, é sobre a história de José. Era o filho preferido de Jacó. E aí os seus irmãos também tiveram inveja dele. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Não parece a palavra inveja, mas tiveram inveja do irmão. Nós temos também 1 Samuel, capítulo 18, versículo 8. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Aqui é, de certo modo, Saul invejando Davi, porque ele teve mais fama do que Saul. E é por isso que Saul passou a perseguir Davi, desejando matá-lo. Salmo de número 116, versículo 16, mais um exemplo aí. Cento e 106, 16. O autor aqui se referindo a Moisés, o povo em relação a Moisés. E disse: tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Aí a gente vai para o Novo Testamento, Marcos, capítulo 15, versículo 10. Agora em relação a Jesus e os sacerdotes. Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Já pensando numa questão prática de aplicação aqui nesse sentido, que me veio à mente, se a gente deveria ter inveja, eu acho que a gente deveria ter inveja das coisas espirituais que o outro faz, né? Pensa assim: rapaz, mas fulano de tal é uma pessoa de oração. Eu queria ser uma pessoa também de oração como ele. Só que aí a gente tem um problema, né, da motivação. Mas se a gente poderia falar assim sobre inveja, que a nossa inveja fosse nas coisas espirituais, mas acaba não sendo. A nossa inveja costuma ser nas coisas materiais. Entendeu a relação, irmãos? E Tiago, ainda que não esteja especificamente tratando sobre esse ponto que nós estamos tratando para nós aqui como igreja, isso também estava relacionado ao que esses crentes estavam vivendo, ao contexto que eles estavam vivendo, à maneira como eles estavam vivendo, parando de priorizar as coisas do reino, as coisas de Deus, as coisas espirituais,
porque ele olhava para o próximo e falava assim, mas rapaz, esse cara muito rico. Por que ele é e eu não posso ser? E aí perde o foco. Então, avançando aqui sobre essa questão de inveja, algumas características a respeito disso, para que a gente abandone esse sentimento no nosso coração. Abra em Provérbios capítulo 14, versículo 30, e aí alguém leia para a gente, por favor. Provérbios 14, 30. Por que a gente tem que abandonar a inveja? À luz do que o sábio diz. Pode citar. Porque é podridão para os ossos. Eu acho que a gente sente isso, né? Porque você vive a vida do outro. Aquilo te consome. Aquilo acaba com a gente. Porque você quer ter a vida do outro. E não tem como a gente ter a vida do outro. Nós temos que viver a nossa vida e a nossa realidade. E aí já aplicando também uma questão que eu já apliquei outras vezes, olhar para a eternidade e pensar, pode ser que eu nunca visite todas as praias que existem nesse mundo, nesta vida. Mas o dia que você colocar o pé na eternidade, e ela, esta realidade glorificada, no dia que a gente colocar o pé aqui nessa realidade glorificada, nós teremos a eternidade para visitar todas as praias que vão existir, que serão muito mais belas, muito melhores. E pense, se é a eternidade, é lógico que isso não vai acontecer, mas é só para brincar aqui. Se vai ser a eternidade, você vai visitar todas as praias que vão existir 10 vezes e vai até enjoar. É óbvio que não vai acontecer isso, tá? Só que o que é o nosso problema? A gente foca aqui. Eu quero o agora, não é assim? A gente quer viver o agora. É tanto que, por exemplo, a gente programa uma viagem em abril, aí você quer que chegue logo, não é assim? Você programa uma viagem no meio do ano, você fica doido para chegar logo, porque nós somos imediatistas. E aí, o que o sábio diz, que ser invejoso, não estar contente com a sua vida, mas querer viver a vida do outro, isso apodrece, isso corrói, nos corrói por dentro, consome a nossa vida. Quer falar alguma coisa? Exato. Sim. E aí você vê que esse ponto, nunca nós vamos nos contentar. Porque, como Peter disse, a gente olha para frente, se comparando com a pessoa que vive mais e tem mais. Mas quem está atrás de nós tem esse sentimento para conosco. E quem está à frente de nós tem esse sentimento para com quem está à frente dele. E quem seja o mais rico do mundo, que talvez hoje é o Elon Musk ou o Jeff Bezos, não sei lá quantos bilhões eles têm de dólares, mas pergunta se eles estão contentes. Também não. Às vezes tem isso, né? Esses dias estava eu e o Vitor conversando lá no acampamento, no carro aquele dia, e aí eu falando assim, ô Vitor, eu queria ser tanto igual você em uma área específica, e aí ele falou assim para mim, mas pastor, eu queria ser tanto como você numa área oposta, né? E é assim. Porque, irmãos, nós somos diferentes, vamos viver realidades diferentes. E a gente, já aplicando, nós temos que estar contentes com a vida que nós temos.
Não dá para querer ter a vida do outro. Deus não vai permitir isso. Ele deu uma vida específica para cada um. Oi, Vitor. Sim. Isso. É, é muito tênue, né? Essa questão. Mas o que ajuda é a gente olhar para o outro como referência de algo que ele é, e a gente, se conseguir ser, vai ser bom para nós e vai glorificar a Deus. Mas em primeiro, motivação. Ponto. Qual é a sua motivação para querer ser como o Hernandes? Se está errado, errado. Se está certo, certo. Mas, uhum. Que é a outra coisa assim que talvez esteja relacionada ao que você está falando. O outro ponto para nos ajudar nisso é entender, porque existem coisas que são alcançáveis, certo? É lógico que você nunca vai ser igual ao outro. Isso é definitivo. É, não é isso que eu quero falar, é real. Mas nós temos que entender, olhando, por exemplo, para a parábola dos talentos, que Deus deu quantidades diferentes de talentos para cada um. Então, por mais que eu olhe para alguém, vamos colocar o Hernandes, por mais que a gente olhe para o Hernandes como um bom, excelente pregador, Deus não me deu essa habilidade. Eu não vou falar tão bem como ele. Eu tenho que entender que isso é uma realidade. Isso não significa que eu não posso me esforçar para alcançar o ápice que eu posso alcançar, mas às vezes o meu ápice é a sola do chinelo havaiana velho que o Hernandes tem. Sim, sim, privilégio, né? Sim. Então tá vendo como que é tênue, irmãos? E a gente tem que ter, eu costumo dizer que assim, a gente precisa ser psicólogo de nós mesmos. A gente tem que se entender, tem que averiguar o próprio coração. Porque de fato, a gente tem que ter pessoas como referência para a gente ser como elas são, em coisas boas. Mas tem que tomar cuidado com a motivação, tem que tomar cuidado para a gente não querer ser algo que Deus não nos capacitou para ser. E
nesse sentido, então, a gente consegue lidar melhor entre essa diferença de inveja, quando se torna algo pecaminoso, para algo em que a gente pode ter como referência para nós evoluirmos e sermos pessoas e crentes melhores. O problema da inveja, que eu acho que é mais grave, porque sim, é não estar contente consigo mesmo e não estar contente com o que o outro vive, o que o outro é ou o que o outro faz. Então, acho que é mais problemático do que essas duas questões aí que estão caminhando quase juntas, entende? Ok, irmãos? Ficou claro? Vamos para Tiago de novo, capítulo 3, versículo 16. Aqui, nós também conhecemos essa passagem, já tratamos sobre ela. E está relacionada a um outro versículo que nós aqui também já lemos. E diz aí, Tiago 3,16. Olha só, por que a gente precisa abandonar a inveja do nosso coração? Porque Tiago diz para esses crentes que invejavam uns aos outros. Vamos ler juntos? Onde a inveja, sentimento facioso, aí há confusão, toda espécie de coisas ruins. Muito crente pode viver em circunstância difícil materialmente, mas ele pode ser extremamente rico espiritualmente. A teologia da prosperidade não enxerga dessa forma. É por isso que tem crente em crise e totalmente perdido. Por quê? Porque quando não se entende essa realidade, irmãos, o crente vai tentar de tudo, e muitas vezes por meio de coisas erradas, tentar ser aquilo que Deus não quis que ele fosse. Tiago fala, quando há inveja, isso é a origem de toda espécie de coisas ruins. Por quê? Começa no seguinte, o Eliseu ele tem algo, vive algo que eu queria, então, como eu não vivo, eu vou fazer com que ele não viva. Que é o que muitos hoje, sem Deus, têm, né? Que é aquele exemplo que eu já citei. A pessoa namora com alguém, termina sem querer, essa pessoa que terminou com ele começa a namorar com outra pessoa, e aí o sentimento da pessoa é, se eu não tenho, ela também, ou aquela pessoa não vai ter. Aí vai, mata. Chega a esse extremo. E veja que Tiago fala que era isso que estava acontecendo com esses crentes. No capítulo 4, ele fala que muitos deles estavam matando. Por causa de inveja. Onde há inveja, sentimento faccioso, há confusão e toda espécie de coisas ruins. A gente precisa se contentar com o que nós temos, com a realidade, com a vida, com a capacidade. Isso não significa que a gente não possa se esforçar, mas tome cuidado. Eu estava conversando, não sei com quem, foi lá na casa da Angelita, se eu não me engano, de que é pecado você querer ser mais rico? Ou ser rico? Não. É pecado você querer trocar de carro? Não, irmãos. Mas não é à toa que Jesus disse que a riqueza, me lembram aí do texto, né? O dinheiro é a raiz de todos os males, né? Acho que é isso. Porque a gente se perde. Se a gente se enveredar para isso, veja, hoje em dia a cultura de investimento em bolsa está muito propagado. E qual que é a propaganda? É muito fácil ganhar muito dinheiro rápido, não é assim? Quem não quer isso? Todos nós. Aí você investe lá os seus 5 mil reais que você demorou, 2 anos para juntar. Aí em uma semana você tem 10 mil reais. Você consegue se conter? É muito difícil, você vai se perder. E aí, irmãos, a gente então começa a se voltar demais para essas coisas.
que não é o que a gente tem que focar. Onde há inveja, há toda espécie de coisas ruins. Eclesiastes capítulo 4, versículo 4. Diz, então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra seu próximo. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Isso aqui é a coisa mais certa que tem. Vamos pensar na Copa do Mundo. No país que sediou a Copa anterior, o próximo país quer fazer obras maiores. Para quê? Não, a nossa Copa foi melhor. Exibir. Aí você olha para o prédio mais alto do mundo. Aí você vai lá em Dubai, o que eles querem fazer? Não, vão construir 2 vezes mais o maior prédio do mundo. É inveja. Lá na raiz do coração é inveja. Eu lembro quando eu era adolescente, eu queria sair com o carro do meu... Adolescente não, né? Jovem, recém-jovem. 18, um pouquinho mais. Saí com o carro do meu pai, escutando rock, com o cotovelo do lado de fora. Para quê? As pessoas olharem, falam assim, rapaz, cara, né? É fruto de inveja, né? A gente quer ostentar, a gente quer mostrar. A gente quer se exibir. Porque a gente quer mostrar que nós somos bem-sucedidos e melhores do que o outro. Tem relação com inveja. Atos 17, 5. E olha que impressionante esse texto aqui. Porque nós estamos falando de coisas materiais. Coisas que não necessariamente têm relação com Deus. Atos 17, 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Qual é o ponto? É que, inclusive, muitas vezes, a motivação para nós fazermos coisas dentro da igreja e termos determinados cargos é na mesma motivação que nós citamos aqui o exemplo anterior. Qual? Exibir. Olha o cargo importante que eu tenho. Olha a coisa importante que eu fiz. E aí começa em uma outra situação que Jesus também trata sobre isso. Começa aqui, ó. Eu sou crente, eu dizimo. Olha o tanto que eu dizimo. Eu quero ter o meu nome na plaquinha da sala dos adolescentes. Eu quero um tapinha nas costas para que as pessoas reconheçam o quão bom, o quão crente, o quanto que eu sirvo. Tem relação com inveja. Porque eu quero ser melhor do que o outro. Eu quero chamar mais atenção. Nós temos que sondar o nosso coração, irmãos. E assim, é aplicar aquilo que Jesus falou. Ninguém precisa saber. A sua mão esquerda não precisa saber o que a direita. Às vezes eu percebo isso no meu coração. Porque eu quero falar e a motivação lá no fundo do meu coração é o quê? Para mostrar o quão bom que eu sou. E aí eu tenho que ir. A glória de Deus não é minha. É muito perigoso, irmãos, o nosso coração. A origem, a gente já está aqui avançando um pouco na hora, mas fora os textos aqui de Tiago, e a gente já falou isso no início, a origem da inveja, a gente sabe,
Vem do nosso coração, da nossa natureza carnal. Por isso, a gente tem que ficar esperto, irmãos. Não vale somente dizer, eu quero ser mais crente esse ano. Presta atenção. O que você quer não é o que você vai fazer muitas vezes. Por quê? Por causa da sua carne. Você acha que vai ser fácil você ler a Bíblia toda durante o ano? Ler mais a Bíblia e orar mais? Não. O problema inicial é o seu próprio, não é nem o diabo, não é nem seu cônjuge, não é nem seu filho que não te dá tempo, não é o seu vizinho, não é isso nem aquilo outro, é você. E dentre tantas coisas, existirá inveja no nosso coração. Principalmente nos dias que nós vivemos, onde todo mundo quer ostentar tudo. E aí a gente se perde no meio do caminho, porque a gente começa a focar nessas coisas. Então a origem está aí. Eu citaria outros textos aqui, mas para a gente ganhar tempo, a gente avança. Algumas admoestações, então, sobre a inveja. Nós vimos por que a gente precisa abandonar, apodrece a nossa alma, o nosso coração. Surge todo tipo de coisa ruim, e aí algumas admoestações. Salmo 37, versículo 1. O salmista diz, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Não queiram ter a vida, o estilo de vida, as experiências que essas pessoas têm, mesmo sendo ímpias e praticando a iniquidade. Provérbios 23, 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo o dia. Gálatas 5, 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Provérbios 24, 19 e 20. Nós não apenas temos uma admoestação, mas também uma consequência. 24, 19 e 20. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Se nós formos olhar, irmãos, muitos desses ímpios que vivem, experimentam aquilo que a gente não experimentará, e viverá, não tem um fim de vida bom. É passageiro. Porque tomou veredas erradas. E o que estava oculto se torna revelado. Vamos pensar aí na questão das americanas, né? O rombo que teve. Durou anos, mas a coisa veio à tona. E aí vem a miséria, aí vem o preço. E o futuro não é nada bom. Então é melhor nós não termos nada nessa vida e termos um futuro bom do que o oposto, que é o que Jesus falou, né? Que não seja apenas desejo, né? Buscarmos as coisas espirituais, mas que a gente persevere, ainda que a gente abandone um pouco, mas retome, volte, porque o nosso coração precisa estar nestas coisas. O nosso tesouro precisa ser as coisas espirituais e não as materiais. Tudo é passageiro e ficará. E 1 Timóteo 6,8, é onde Paulo fala algo que nos ajuda muito, né? A respeito da inveja, como nós estamos aqui tratando. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. A máxima é essa. Para todos nós. Agora, é errado a gente querer um pouco mais de sustento,
outras coisas que não sejam vestir? Não, não é errado. Mas o resumo da vida seria isso aqui. Você pode um pouco mais? Pode. Mas o que é a vida é isso aqui. Contentamento com o que dá para viver de maneira que é o que eu aprendi lá em Caldas Novas. E que eu não vou cair a segunda vez. Em nome de Jesus. A vida já está ótima. Eu posso querer ganhar um pouco mais de dinheiro? Posso. Mas eu, pela ganância, que às vezes se torna ganância, a condição de vida boa que você já tinha, que está ótimo, até aquilo você perde. Que para mim, essa é a minha opinião, que para mim é o risco que a gente corre de ganhar dinheiro fácil demais, por exemplo, com bolsa. É muito perigoso. Não é qualquer um, não, que se controla, não. Porque você pode se perder, e pode perder o que você tinha. Aí, meu filho, aí é psicólogo, remédio, para te ajudar a aguentar. Oi? Isso, a crise de 29. É gente pulando de prédio, por quê? O seu Deus era a riqueza, perdeu tudo, não faz sentido viver. Ok, irmãos? Então que Deus nos dê graça para a gente começar bem, terminar bem, não parar no meio do caminho, mas estar ciente de que nós vamos enfrentar dificuldades para manter esses desejos espirituais que devem existir no nosso coração.